Olá! Nesse trabalho estaremos falando de análise de equilíbrio e sensibilidade. Esse trabalho ele foi desenvolvido para a disciplina de Engenharia Econômica, sob docência do professor Dr. Rafael Fernandes, e os discentes componentes desse trabalho são Daniel Felipe, Vinícius Melo, Shelda Braga, Vitória Souza e Lohane Moreira. A análise de equilíbrio e sensibilidade, ela representa um conjunto de técnicas fundamentais para a tomada de decisões em projetos de engenharia econômica, e essa etapa, ela é indispensável para qualquer análise criteriosa de investimento, pois com ela nós podemos fazer uma análise e compreender como diversos fatores, tanto internos como externos, eles influenciam o desempenho econômico e financeiro de um empreendimento. Então, assim, por que que é importante a gente analisar o equilíbrio e a sensibilidade? As empresas e os engenheiros, eles precisam navegar em ambientes de constantes incertezas. Então, assim, os preços, eles sofrem oscilações, os custos mudam, as projeções de demanda, elas podem variar. Então, assim, nos anteciparmos a possíveis mudanças no cenário, reduz riscos de perdas e também amplia as chances de sucesso. O que que seria o equilíbrio? O equilíbrio é a identificação, do ponto a partir do qual um projeto ele começa a gerar resultados positivos, que é o lucro. Ou seja, quando a receita total ela iguala os custos totais. Então, assim, o ponto de equilíbrio ele nos ajuda a definir as metas mínimas de produção ou faturamento. E o que que seria a sensibilidade, né? A sensibilidade, ela é uma análise que envolve testar a robustez do projeto diante as alterações em variáveis críticas, né? Então, assim, quando a gente simula diferentes cenários, como aumento de custos, queda de receitas, mudanças na taxas de desconto, nós podemos medir o impacto de cada variável no resultado final, como por exemplo o VPL, que é o valor presente líquido. Então, assim, essas ferramentas, elas são muito importantes na avaliação de diversos tipos de projeto, porque ela permite que possamos validar tanto oportunidades quanto planejar ações de contingência. Verdade aqui a apresentação, vou falar um pouco sobre a análise de equilíbrio. A análise de equilíbrio, ela busca identificar o ponto em que as receitas totais de um projeto se igualam aos custos totais, ou seja, em que esse ponto do lucro é igual a zero. Este ponto é conhecido como ponto de equilíbrio e ele pode ser expresso em unidades produzidas ou em valor monetário. E a fórmula geralmente mais conhecida que a gente costuma ter esse ponto de equilíbrio contábil é o ponto de equilíbrio, né, em unidades que são aqui, como a gente trouxe no slide, os custos fixos dividido pelo preço de vendas menos o custo variável, no qual no exemplo que a gente trouxe aqui foi 5.000 de custo fixo dividido por 100 de preço de vendas e 60 de custo variável, menos 60 de custo variável, no qual nós temos 1.250 unidades mês. E avançando um pouco mais, nós temos os tipos de equilíbrio, no qual nós temos três: contábil, financeiro e econômico. O contábil, quando o lucro contábil é igual a zero, onde não inclui fatores financeiros ou de oportunidade. O financeiro, onde ele considera despesas e receitas financeiras, como o próprio nome já diz. E por outro lado, o econômico, onde ele considera também o custo de oportunidade do capital investido ou o retorno que se pode obter com o mesmo investimento em outra realidade, né, em outra alternativa. E essa análise, de um modo geral, né, a análise de equilíbrio, ela ajuda muito os negócios em metas de produção, a orientar estratégias de precificação e servir como critério mínimo de viabilidade de projeto. Saber a viabilidade do projeto. Vamos entender um pouco sobre a análise de sensibilidade. A análise de sensibilidade consiste em observar como varia o valor presente líquido, VPL, ou o valor uniforme líquido, de um projeto a partir de algumas variações. Então, ao variar a receita anual, por exemplo, menos 50%, menos 20%, menos 30%, ou para mais 10, 20 ou 50%, pode-se observar os impactos diretos nos resultados financeiros. O mesmo vale para custos operacionais que podem aumentar ou diminuir.
Então, quanto maior a acessibilidade do valor uniforme líquido, à receita ou ao custo, mais variável é o projeto e a oscilação do mercado. Projetos que se mantêm variáveis mesmo com variações são considerados robustos. Então, a gente trouxe aqui um exemplo para a gente poder encontrar o valor uniforme líquido de um investimento de 200 mil, com uma receita anual de 60 mil, um valor residual de 80 mil para um período de 10 anos, com os custos anuais de 5 mil. Então, mais na frente, vocês vão estar vendo como resolver esse problema que a gente trouxe através de uma tabela de Excel. Seguindo então com os dados que nós vimos no slide passado, trouxemos agora uma planilha de Excel. Aqui nós temos um investimento inicial de 200 mil, nós temos uma receita anual de 60 mil, um custo operacional anual de 5 mil, com vida útil de 10 anos, um valor residual de 80 mil e uma taxa mínima de atratividade de 15%, ou seja, 0,15. Nosso objetivo inicial é encontrar o valor uniforme líquido. E para isso nós vamos precisar encontrar alguns dados primeiro. A nossa receita líquida anual é nada mais do que a receita menos o custo. Então, vai ser os 60 mil menos o nosso custo de 5 mil. Nós temos uma receita líquida anual de 55 mil. Agora, para poder encontrar nosso fator de recuperação de capital, ele é dado pela seguinte fórmula: a taxa vezes 1 mais a taxa elevado ao número de períodos, vezes 1 dividido por 1 mais a taxa elevado ao número de períodos, menos 1. Nós vamos fazer ela de forma dividida. Primeiro nós vamos resolver o numerador da equação, depois o denominador e por último subtrair um pelo outro. Então, vamos seguir. Aqui vai ser igual a taxa vezes, abre 2 parênteses, 1 mais a taxa elevado ao número de período, fecha o último parêntese, vezes 1. Agora é só dar Enter e pronto. Nós encontramos o numerador. Agora vamos encontrar o denominador da equação, que é igual, abre 2 parênteses, 1 mais a taxa elevado ao número de período, fecha o último parêntese, menos 1. Agora, vamos subtrair um pelo outro, que nós vamos encontrar o nosso fator de recuperação capital. Então, seguindo, nosso numerador sobre o nosso denominador. Esse é o nosso fator de recuperação capital. Agora, nós precisamos encontrar o fator uniforme, que é dado pela seguinte fórmula. Aqui. Que é a taxa sobre 1 mais a taxa elevado ao número de períodos, menos 1. Então, vamos lá. Igual a taxa sobre, 2 parênteses, 1 mais a taxa elevado ao número de períodos, vezes não, menos 1. Agora dá Enter. E por fim, encontramos. Agora vamos encontrar o nosso valor uniforme líquido, que é o nosso objetivo nessa primeira parte. Então, vamos lá, A fórmula para mim poder encontrar é a seguinte: vou pegar igual menos o investimento vezes uma formulinha do Excel PGTO, abre parêntese. Ele está me pedindo a taxa, ponto e vírgula, agora está me pedindo o período, ponto e vírgula. O VP nós não temos, então é 0. O VF também não temos, então vai ser 0 de novo, pode fechar parêntese. Mais
Aqui nós temos duas opções. Pode fazer direto com a receita líquida anual, colocando esse valor, ou pode fazer colocando para subtrair, a receita anual menos o custo operacional. Então, vamos fazer assim, vamos fazer que a nossa receita anual menos o custo, fecha parêntese, mais o nosso valor residual, e novamente vezes PGTO, abre parêntese. Aqui está pedindo a taxa de novo, né? Então vem a taxa, ponto e vírgula, o nosso número de períodos, vírgula 0. Aqui vamos colocar menos 1, vírgula 0, fecha parêntese. Então, nós temos essa fórmula, agora é só dar Enter. E, por fim, encontramos nosso valor uniforme líquido. Agora, nós vamos dar sequência para poder encontrar, na segunda parte, as análises de sensibilidade da receita anual, do custo operacional, da vida útil, do valor residual e da taxa mínima de atratividade. Então, dando continuidade, vamos encontrar nossa receita anual referente às seguintes variâncias. Então, vamos assim. Igual, a nossa receita anual é 60 mil. É até importante, fixar, porque aí você só arrasta, ela permanece e a gente consegue encontrar para todos. Abre parênteses, 1 mais a variação, fecha parênteses. Esqueci de colocar aqui, é importante colocar que é 60 mil vezes 1 mais a variação. Então, Enter, 30 mil. Agora é só arrastar para os seguintes que ele vai encontrar para todos. Então, nós já encontramos a nossa receita anual. A nossa receita líquida é nada mais do que a nossa receita anual menos o custo anual. Então, é a seguinte, você vai pegar a receita anual menos o nosso custo anual, que é 5 mil. Aqui vamos fazer o mesmo esquema de fixar o custo, porque aí nós conseguimos encontrar para todos. Pronto, conseguimos encontrar para todos. Agora, para todas as variações, né? Vamos encontrar o nosso valor uniforme líquido referente a essa receita líquida para todas essas variações. E como é que a gente encontra? Pela seguinte fórmula. Aqui, já está um pouquinho mais aqui para poderem ver. A fórmula é o seguinte: para encontrar o nosso valor uniforme líquido, é o menos investimento vezes o FRC mais a receita líquida mais o valor residual versus o FRC uniforme. Então, como é que vai ficar? Da seguinte maneira: igual menos estava me confundindo. Menos o investimento inicial vezes aqui o nosso RFC que a gente encontrou, mais a nossa receita líquida, mais o nosso valor residual, que é 80 mil, vezes o nosso fator de recuperação capital uniforme. Um detalhe, é importante nós fixarmos para poder fazer para todas as outras células. Então, vamos fixar o investimento inicial, vamos fixar o RFC, a receita líquida nós deixamos, agora o custo residual, o RFC uniforme. Pronto, deu certo. Então, agora é só arrastar. Nós vamos encontrar para todos. Um detalhe: para a gente poder fazer o gráfico, a gente vai ter que montar uma tabela com todos os nossos valores uniformes
referente à receita, custo, valor residual, vida útil e a taxa mínima de atratividade. Então, aqui eu já coloquei uma tabelinha, tá? E de acordo com a gente vai encontrando os valores, a tabelinha vai sendo preenchida. Tá bom? Aqui, ó. Tudo. Então, vamos seguir. Agora, nós vamos encontrar o custo anual relacionado, os valores, né, relacionados ao custo anual. Então, vamos lá. Para poder encontrar o custo anual referente às seguintes variações, é igual o nosso custo anual vezes, abre parênteses, 1 mais a nossa variação. Não esqueçam de fixar o custo, porque a gente precisa dele em todas as outras fórmulas das seguintes células. Então, para poder arrastar, precisamos fixar. Pronto, tudo certinho. Agora, para nós encontrar a receita líquida, nada mais é do que a receita menos o custo. Então, é igual a nossa receita fixada menos o nosso custo que nós encontramos. Agora para todos. Pronto, certinho. Agora, como encontrar o nosso valor uniforme líquido relacionado aos custos operacionais? Vamos novamente para a formulazinha. É igual menos o investimento vezes o nosso FRC mais a nossa receita líquida que nós encontramos mais nosso valor residual vezes operação capital uniforme. E novamente, fixa as células, deixando só a receita líquida, ela vai variar. Enter. Agora é arrastar. Então, encontramos referente aos custos operacionais. Agora vamos para a vida útil. A mesma fórmula que se aplica aqui nos custos anuais se aplica também para a vida útil. A diferença é que a gente vai usar, né, a vida útil de 10 anos. Então, podem pegar a fórmula, copiar aqui e só arrastar os valores aqui para cá. Tá fixado? Agora é só arrastar. Prontinho. Agora, para nós encontrar o valor uniforme referente à vida útil, nós vamos usar a mesma fórmula que nós usamos aqui, tá? Vamos só alterar alguns valores. Então, vamos lá. Vocês podem estar copiando a fórmula, colando, e vamos novamente fixar os valores. Aqui é do investimento inicial. Bom, a taxa, a gente pode estar colocando da célula direta, a taxa. O que vai mudar vai ser o período, então vai ser de acordo com a variação. Fixa aqui, deixa o período em aberto, fixa a receita, o custo, o valor residual, coloca a taxa e o período. Hoje é 20. Agora, Enter. Pronto. E arrasta. Prontinho. Conseguimos encontrar o valor uniforme líquido referente à vida útil. Agora, vamos seguir para o valor residual, né? Novamente, a formulazinha aqui. Então, vamos aqui. Copiar a fórmula,
ser mais rápido. E só altera. Aqui vai ser referente ao valor residual, então só desce. Pronto. E arrasta. E para o valor uniforme líquido referente ao valor residual, temos menos o investimento vezes o nosso FRC, mais a nossa receita líquida, mais o nosso valor residual atual, vezes o nosso FRC uniforme. E vamos fixar. Só não vamos fixar o valor residual. Pronto. Agora arrastando. Temos para todas as variâncias. Agora vamos para a taxa mínima de atratividade. Então vamos pegar a formulazinha novamente. Alterar aqui. E agora vai ser referente à taxa. Enter. Agora arrasta. Prontinho. E vamos para o nosso valor uniforme líquido. Então, para encontrar nosso valor uniforme líquido referente à taxa mínima de atratividade, nós vamos fazer o seguinte: a fórmula, né, conhecida já, menos o investimento, vezes PGTO, abre parênteses. A taxa atual vai ser agora que a gente encontrou, ponto e vírgula, o período, o nosso período que nós já encontramos, ponto e vírgula, menos 1, ponto e vírgula 0, fecha parênteses. Mais a nossa receita líquida, mais nosso valor residual, vezes, novamente, esta formulazinha. Só vamos mudar aqui, que agora, aqui na frente é 0, VP aqui é menos 1. E arrasta. Pronto, por fim, nós já encontramos todos os nossos valores uniformes que nós precisávamos, preenchidos na tabela. Agora é só criar o gráfico. Para criar o gráfico, né, você pode selecionar toda a tabela, inserir. Eu sugiro um gráfico de linhas ou gráfico de expressão. Seleciono, marcados. Nós já temos, mas é melhor que ele fique numa aba diferente. Então, clica no gráfico, botão direito do mouse, aqui, botão direito, mover gráfico, nova planilha. Você pode colocar o nome da planilha que você preferir. Então, pode colocar taxa mínima de atratividade versus valor uniforme líquido. Ok? Que ele vai para uma aba prontinha. E você pode formatar da maneira que você achar melhor, até ficar um padrão bem visível, onde que você possa ver todos os custos operacionais anuais, as receitas anuais, tudo certinho, e o ponto de equilíbrio, né, que nós já encontramos. Por fim, ficamos por aqui.
Para realizar a análise de sensibilidade, foram utilizadas três variáveis, sendo elas a vida útil, TMA e valor residual. Essas três variáveis elas influenciam diretamente nos fluxos de caixa e no VPL, que é o valor presente líquido dos projetos. A primeira delas, que é a vida útil, ela refere-se ao tempo durante o qual o projeto gerará receitas. Projeto com vida útil maior tendem a gerar maior retorno acumulado, mas também podem carregar mais incertezas, justamente por conta deles serem um projeto que seja feito a longo prazo. Logo, a taxa mínima de atratividade, que é o TMA, é a taxa de desconto que ela é utilizada para trazer os fluxos futuros ao valor presente. Quanto maior o TMA, menor será o valor uniforme líquido. Já o valor residual é o valor de revenda ou recuperação do bem ao final do projeto. Quanto maior for o valor residual, maior será o seu VUL, que é o valor uniforme líquido. Ao variar cada um desses fatores individualmente em diferentes porcentagens, que foram elas, mais ou menos 50%, mais ou menos 20%, mais ou menos 10%. A partir dessa análise, foi possível identificar quais variáveis mais impactam o resultado do projeto. Conclusão e tomada de decisão. Variáveis que tiveram maior impacto no valor uniforme líquido. Com base na análise de sensibilidade realizada, podemos observar que variações de até 50% nos parâmetros de como vida de serviço, custos operacionais anuais e valor residual, eles praticamente não afetam o valor uniforme líquido. Isso indica que o projeto ele é robusto em relação a essas variáveis, ou seja, mesmo com mudanças significativas, os resultados econômicos eles vão se manter estáveis. Já por outro lado, os parâmetros de receita anuais e taxa mínima de atratividade demonstram uma alta sensibilidade dentro do projeto. Visando isso, pequenas alterações nesses dois fatores, eles podem gerar grandes impactos no valor uniforme líquido, podendo inclusive tornar o projeto inviável. Isso significa que eles são considerados críticos para a viabilidade desse investimento. Diante disso, chegamos à conclusão que, embora o projeto suporte bem essas alterações em vários aspectos, é fundamental garantir uma estimativa realista de receita e avaliar com cautela a taxa de retorno utilizada. A tomada de decisão deve, portanto, considerar especialmente esses dois elementos, que eles são fundamentais e determinantes para o sucesso ou fracasso dessa proposta.